Graças a Deus, olha, eu fico bem encorajado e motivado, bem entusiasmado quando a gente ouve verdades sobre quem Deus é, sobre Jesus, falando que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. E eu tenho certeza que quando você se permite, a tua mente, o teu coração se abrir para enxergar o que Deus tem feito na sua vida, você vai dizer: Ele é poderoso. Ele é poderoso? Se Ele é poderoso, então declare aí onde você está agora: Ele é poderoso. Ele é poderoso. Você está em casa também, declara aí no chat também: Ele é poderoso. Se você reconhece isso, Deus é poderoso. Nós estamos iniciando um seriado chamado Como Viver a Vontade de Deus. E eu espero que após esse seriado que nós vamos concluir no último domingo desse mês, você saia desse seriado mais certo do que Deus quer para a tua vida, da vontade dele, né, que Ele tem para a sua vida. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta no fundo do seu coração? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que tu queres comigo? A gente fez aí essa semana, aí ao longo dessa semana, essa pesquisa. Eu confesso que eu fiquei um pouco perplexo, mas ao mesmo tempo fiquei entusiasmado. Por quê? Porque 75% das pessoas entrevistadas disseram que elas ainda buscam saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. E pessoas que já são da igreja, pessoas que são cristãs e que têm algum nível de relacionamento com Deus. Então, isso me trouxe um alerta, porque eu acredito que essas pessoas já deveriam saber qual é a vontade de Deus para a vida delas, né? Mas talvez ao ouvir ou ao ler a pesquisa, elas simplesmente estavam pensando: qual é a vontade de Deus específica para a minha vida, né? E alguns ainda estão tateando, né? Algumas pessoas ainda estão querendo saber qual é essa vontade de Deus, né, para a sua vida, e parece que estão investindo muita energia para saber isso. Às vezes parece como se fosse aquele quebra-cabeça de 1000 peças que a gente vai montar. Eu confesso, e não deveria ser assim, mas eu confesso que toda vez que alguém vem com um desafio, e com um quebra-cabeça de 1000 peças, ou com aqueles legos, eu não quero gastar energia com isso. Eu acho que isso é um erro, né? Porque isso exercita a mente, isso trabalha a memória, isso trabalha a paciência. Tem várias coisas que trabalham, né? Trabalha o nosso emocional, o nosso cognitivo. Eu deveria, talvez, colocar isso como um desafio, comprar um quebra-cabeça de 1000 peças e poder trabalhar, né? Quem está comigo nessa aí, hein? Quem que topa aí? Vamos montar aí um dia, né? E a gente bota uma câmera gravando, aí depois faz só aquele processo de aceleração, né? Do movimento. Olha aí, já fiquei com essa ideia na mente aí para trabalhar. E às vezes a vontade de Deus parece isso, parece um quebra-cabeça, e a gente não sabe o que Deus quer para nossas vidas, né? E eu fico me perguntando: por que, Deus, que as pessoas, o teu povo, pessoas que estão aí meio que tateando, querem saber qual é a tua vontade para a vida delas? Por que elas não sabem disso? Então eu fiquei mais encorajado para compartilhar com vocês o que eu tenho para compartilhar hoje. A nossa vida às vezes parece como um filme, como aquele filme A Procura da Felicidade, né? Onde o ator Will Smith parece que cai, né? Interpreta um personagem, e esse personagem cai de paraquedas numa concorrência, numa corretora, para que ele pudesse ter ali um estágio e ali se desenvolver como profissional. Mas se você assiste o filme, a vida dele inteira é uma busca de saber o que de fato ele tinha que fazer com a vida dele, e parece que nada estava dando certo. Ou às vezes a sua vida parece como aquele desenho que toda criança gosta, pelo menos os adultos também, alguns gostam, Procurando Nemo, né? O Nemo, coitado, se perde, né? Ele é levado pelos pescadores, e o seu pai vai atrás dele. E não somente é uma vida à procura de Nemo, mas parece que não somente nós estamos procurando algo, como sempre tem uma Dory do lado, que está tão perdida quanto a gente, e não se lembra de nada, e não faz nada,
e vive a vida, parece que, sabe, como uma onda no mar, né? Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas quero te dizer que há 2000 anos atrás, Jesus, quando veio, Ele veio para justamente te encontrar. Ele veio simplesmente para dizer, eu sou o caminho. Você não precisa mais ficar tateando, você não precisa mais ficar à busca de uma felicidade em alguma outra coisa que não te preenche, que você já procurou. Certa vez Jesus comentou, lá em Lucas capítulo 11, com seus discípulos, ele disse, portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, mesmo que a tua vida seja uma vida à procura de algo, agora você sabe que essa procura de algo, essa satisfação, ela tem que ser olhada e direcionada para Jesus, para a cruz, porque se você buscar, se você bater, se você ir atrás, você vai encontrar. Muitas pessoas conhecem aquela passagem que diz assim, eis que estou à porta e bato. É como assim, ok, Deus, se... Eu tenho um amigo meu que contou uma história dessa, né? Se tu vieres na porta da minha casa, tal dia, tal hora, olha, eu vou para a igreja, eu vou. Às vezes a gente fica assim, né? Mas eu quero te encorajar a ir atrás também, né? Aí atrás, a continuar. Jesus mesmo disse, se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai ser aberta. A porta do Evangelho, a porta de Cristo, ela nunca está fechada para ninguém. Mas quantas vezes nós fechamos a porta para aquele que é poderoso e maravilhoso, que nos amou, para aquele que é soberano sobre todas as coisas? Então, Deus te criou, e Ele te criou com, no mínimo, 2 sentimentos muito fortes no teu coração. É por isso que você procura, é por isso que você busca. Ele te criou, no mínimo, com uma paixão e com uma insatisfação. Se você olhar no teu profundo do teu coração, se você fizer essa autorreflexão, você vai ver que você possui uma paixão e uma insatisfação. Você é apaixonado por algo e você é insatisfeito com algo. E eu vou te falar, essas duas coisas, apesar de que parecem ser antagônicas, elas se complementam. Elas se completam. E é nesse complemento que Deus quer revelar a vontade dele para a sua vida. Então essa é a primeira dica que Deus nos dá, que Ele nos criou, e cada um Ele criou de uma forma especial, Ele criou com uma paixão e uma insatisfação. Daqui a pouco eu vou falar sobre a vontade de Deus universal, mas eu sei que existe a vontade de Deus específica para cada um de nós. O que Deus... Às vezes a gente diz assim, Deus, eu quero fazer algo para Ti, eu quero ser usado, eu quero Te conhecer mais, e às vezes você fica tateando como naquele quebra-cabeça de 1000 peças, e você acaba não encontrando as peças e acaba meio que desistindo. E na verdade Deus está te falando, olha, continua procurando, continua me buscando, porque a gente vai montar junto esse quebra-cabeça e você vai ver como você pode ser usado por mim. E aí, aqui já dá as primeiras dicas de como você montar esse quebra-cabeça. Paixão e insatisfação. Paixão e insatisfação. Tinha uma jovem que ela tinha alguns sonhos, e um dos sonhos dela era poder entrar nas Forças Armadas nos Estados Unidos. Essa jovem, na época, batalhou bastante, porque não era muito costume, na época, mulheres estarem exercendo, né, funções das Forças Armadas, ainda mais para a função que ela queria, que era piloto. Aí que não existia mesmo. Ela foi a primeira tenente piloto dos Estados Unidos na Força Aérea. E ela conta, a história dela diz que após tudo isso ter passado na vida dela, ela se aposenta. Ela se aposenta, mas
ser piloto ou entrar nas Forças Armadas era um desejo, um sonho, mas não era ainda aquilo que ela queria. Ela queria mesmo, era ajudar crianças que precisavam de um lar, crianças que precisavam ser adotadas. Essa era a paixão dela e, ao mesmo tempo, essa era a insatisfação dela, porque ela, como pesquisava o assunto, ela via muitas crianças, muitas histórias de crianças que não tinham um lar adequado, não tinha recurso financeiro, uma série de outras coisas. E quando ela se entregou a isso, ela diz que ela descobriu o que Deus queria para a vida dela. E ela então passou a viver só para isso, só aí então ela foi feliz. Então, muito provavelmente nesse quebra-cabeça que você está montando, pensa um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que deixa você apaixonado e ao mesmo tempo que deixa você insatisfeito com alguma situação que você precisa e que você pode ajudar. Isso vai dizer muito da vontade de Deus sobre a sua vida, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas quando se pensa como viver a vontade de Deus, e aí é importante entender essa visão geral, né? Porque apesar de que existem as vontades específicas, existe a vontade de Deus de forma geral. E o que Deus quer? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33, é isso que Deus quer. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão dadas. E como é que é o ser humano? Busca em primeiro lugar as outras coisas. E adivinha, Deus não é dado. Então você precisa buscar em primeiro lugar conhecer a Jesus, conhecer a Deus, se relacionar com Ele. Todo ser humano deveria fazer isso. Todo ser humano. Porque todo ser humano busca de alguma forma Deus. E ele começa a criar, quando ele não encontra o Deus verdadeiro, ele começa a criar deuses no seu coração. E eles começam a fazer pedidos a esses deuses, eles começam a fazer ofertas para esses deuses, que ele mesmo criou na mente dele. Mas Deus é quem nos criou, e não nós que criamos Deus. E Deus se revelou na figura de Jesus. Então, a única forma de você saber a vontade de Deus é buscando Ele em primeiro lugar. Às vezes a gente quer saber a vontade de Deus, aí a gente vem para a igreja, ou a gente, não sei, a gente vai para o YouTube assistir uma palestra, uma pregação, uma mensagem, e a gente quer saber sobre Deus. Mas sabe onde Deus se encontra? Quando você entrar no teu quarto, no secreto, no escuro, ninguém está vendo, teu marido não está vendo, tua esposa não está vendo, ninguém está vendo. E você se ajoelha perante Ele, e com o coração quebrantado, um coração esmiuçado, você fala com Ele e declara e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Lá Deus se encontra contigo. Então a única forma de você saber a vontade de Deus e viver como Ele quer, viver de acordo com a sua vontade, é buscando Ele de todo o coração. Então, com quem você vai se casar? Algumas moças perguntam: com quem eu vou me casar? Alguns rapazes também perguntam: com quem eu vou me casar? Eu queria saber a vontade de Deus sobre isso. Com quem eu vou me casar? Qual a faculdade que eu escolho? Qual a profissão seguir? Que projetos pessoais eu devo realizar? O que eu tenho que fazer? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em oração constantemente. Quando você sentir paz no teu coração, você vai saber que você está no caminho certo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. E onde que você vai buscar a Deus? No teu quarto, ali no secreto, onde você vai reconhecer quem Ele é, onde você vai simplesmente adorá-lo pelo que Ele é, onde você simplesmente vai se derramar e entregar sua vida para Ele. É lá no teu quarto, é lá no secreto, é lá no teu cantinho. É lá que quando você está frustrado, você também vai se encontrar com Ele. O problema é que às vezes,
como a gente está buscando outras coisas, e não Deus em primeiro lugar, eu não estou dizendo que você não busca a Deus. Você busca a Deus, muitas pessoas buscam a Deus, mas você não busca a Deus em primeiro lugar. Você inverte, às vezes a gente inverte a ordem, né? Onde Deus deve ser procurado em primeiro lugar, a gente procura outras coisas. E agora eu estou te dizendo, busca a Deus em primeiro lugar e as outras coisas farão sentido na sua vida. Talvez é isso que você está procurando hoje. Mas a gente às vezes é como aquela pessoa que é o procrastinador profissional, ou melhor, ele é o procrastinador espiritual. Conhece gente assim? Que sempre deixa para se relacionar com Deus depois, que sempre deixa para se relacionar com Deus na última hora, que sempre deixa para se relacionar com Deus só aos domingos, que sempre deixa para se relacionar com Deus quando está apertado financeiramente, quando está doente, quando está com alguma situação ruim. Ele procrastina, ele deixa para buscar a Deus somente nas necessidades. E Deus assim, mesmo assim, é tão maravilhoso, né? É tão poderoso, é tão misericordioso que Ele, muitas das vezes, atende aos nossos anseios. Afinal de contas, Ele mesmo disse, busquem e vocês encontrarão, procurem, né? E acharão. Então, Ele mesmo incentiva isso. Mas não deveria ser a melhor forma. A melhor forma é nós, como seres, como filhos de Deus, temos um relacionamento com o Pai de uma forma mais conectada, de uma forma mais diária. E é um hábito diário, e deve ser um hábito diário. Às vezes nós somos ocupados demais para aquilo que Deus quer. A gente quer a vontade de Deus, mas a gente é ocupado para a vontade de Deus. Não faz sentido. Quando na verdade você teria que deixar tudo por causa de Cristo. Como tantos exemplos que nós temos dos heróis da fé. Lembra quando Deus aparece para Abraão? Para quem conhece a história, Abraão estava muito bem, obrigado, na sua casa. E diga-se de passagem, era uma bela casa. Ele tinha um negócio muito próspero, uma esposa, filhos, família. Estava tudo bem e tudo perfeito. Deus chega para Abraão e disse, Abraão, sai da tua casa, sai do meio de onde tu está e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não vou dizer ainda qual é, só sai. E Abraão, na mesma hora, ele disse, estamos juntos. Pegou a sua família lá, a sua esposa, seus rebanhos e saiu, né? Saiu em direção, não sei para onde, mas ele não sabia para onde, mas ele estava saindo em alguma direção, né? Para algum lugar. Às vezes, a frustração acaba fazendo com que a gente não encontre a vontade de Deus, fazendo com que a gente não entenda o que Deus quer para nossas vidas. Às vezes, a ausência de fé. E adivinha, quando tudo isso acontece na nossa vida, a gente acaba rejeitando a Deus, porque a gente acaba não enxergando o que Deus quer para nossas vidas. A gente acaba não entendendo o amor de Deus, porque alguma coisa, quando acontece com a gente culpa a Deus por aquela coisa ruim ter acontecido conosco. E às vezes, a gente não tem conexão com Deus, a nossa conexão com Ele diminui, ou cai a conexão. Por quê? Porque a gente está com algumas barreiras. E essa barreira, principalmente, é a nossa procura por Deus. E a gente não entende como Deus está nas coisas mais simples do dia a dia. Eu lembro muito de um filme que eu gosto bastante, e eu sou suspeito porque eu também sou fã do ator, chamado Beleza Oculta. Vocês já assistiram? Quem já assistiu Beleza Oculta? Filme bem marcante, né? Beleza Oculta conta a história de Howard, né? Ele entra em depressão devido a uma tragédia pessoal. A sua filha pequenininha, mais ou menos de 5, 6 anos, é diagnosticada com um tipo de câncer bem raro e ela morre. E ele passa então nessa depressão, ele entra num turbilhão de depressão, num mergulho profundo de depressão, e ele começa a escrever cartas e bilhetes para a morte, para o tempo e para o amor. Os seus amigos preocupados, né, com a sua vida, preocupados com a
com a vida que ele estava vivendo, porque ele já não recebia ninguém na sua casa, ele já não dormia direito, ele não trabalhava direito, ele não fazia nada direito. E seus amigos preocupados conseguem, de alguma forma, usar as cartas que ele escrevia para a morte, para o tempo e para o amor, para tentar ajudá-lo. E no final das contas, a morte, o tempo e o amor passam a ensinar Howard sobre o valor da vida, que ele precisava se encontrar, que ele precisava sair dessa situação. Juntamente com a terapia e a sua esposa, ele acaba conseguindo sair dessa, e é um processo. Então olha só, às vezes a gente não entende a beleza de Deus, e ela fica aqui meio que oculta. Por quê? Porque as circunstâncias da vida funcionam como se fosse uma barreira, e a gente não entende o que Deus quer para a gente. Por quê? Porque alguma situação ruim acontece, ou porque alguém morreu na família, ou porque você é uma pessoa ocupada demais, ou porque simplesmente você não se sente amado. Enquanto na verdade, Deus está no controle de todas essas coisas, inclusive no controle da tua vida. Ele se revela no dia a dia de uma forma muito poderosa. Por isso eu quero te convidar a você viver o que já foi revelado por Ele. O que você tem que buscar, o que nós temos que procurar, o que nós temos que bater na porta, é daquilo que Deus já mostrou. E Jesus, em capítulo 17, no livro de João, capítulo 17, versículo 26, esse vai ser o nosso tema central do nosso seriado. Então, se você quiser ler, eu encorajo você a ler, reler. João capítulo 17, versículo 26. Eu revelei teu nome a eles. Jesus orando. Eu revelei teu nome a eles. Olha só, a primeira coisa que Jesus revela, quem Deus é, e como Deus ama, e como Ele cuida, e como Ele se importa. Ele disse, eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. O teu amor, o amor de Deus que estava sobre Jesus, estará em todos aqueles que o procurarem e que o buscarem de todo o coração. Essa é a decisão que você tem que fazer hoje. Para você sentir o amor de Deus na sua vida, você tem que procurar de todo o coração. Deus está te convidando para você viver o que Ele já te revelou. E aí eu vou te falar em 3 passos básicos. Como você vai fazer para você viver o que Deus já te revelou? Para que você possa, de fato, começar a montar o quebra-cabeça da vontade de Deus específica na sua vida. Mas a vontade de Deus universal é essa: que todos sejam salvos, que todos se reconciliem com Ele, que todos o busquem. É isso que Deus quer. Isso você já deveria saber. Isso você já deveria estar fazendo. Buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Mas eu entendo que existem certas coisas na nossa vida que a gente quer descobrir o que Deus quer para a gente. Então, a primeira coisa, observe com muita atenção. Observe com muita atenção. Preste bastante atenção na forma como Deus se revela para você. Comece a prestar atenção nas pequenas coisas. Comece a prestar atenção nas coisas mais simples. Às vezes a gente dá mais ênfase para as coisas mais complexas. Mas preste atenção para aquelas coisas mais simples do dia a dia. Porque isso quer dizer que Ele está falando contigo. Que Ele está se revelando a você. Né? Não seja uma pessoa tão complexa enquanto a vontade de Deus. Tenha o hábito de enxergar a beleza nos dias comuns. Às vezes, alguém pergunta pra gente, e aí, como é que foi o teu dia? E aí o teu dia, vamos dizer que foi comum, ou seja, nada de extraordinário, nem positivo e nem negativo. Ninguém chegou na sua casa e disse assim, olha, nós temos um carro de presente para você, toma. Olha, né, está aqui, algo super positivo. E também nenhuma desgraça aconteceu na sua vida. A sua vida, naquele dia, foi normal. Aí pergunta, e aí, como é que foi o teu dia? Ah, foi chato, não aconteceu nada, né? Foi normal. A gente não dá muita importância para isso. E você precisa aprender a glorificar Deus nesses dias. Quando
quando está tudo bem. Porque quando tudo está bem, é um momento de você fortalecer a tua fé e se preparar para a guerra. E se preparar para a batalha, porque a batalha virá. Então você precisa aprender a enxergar Deus nos dias comuns. Isso vai te dar uma leveza para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Olha Maria, mãe de Jesus. Jesus, certa vez, com 12 anos de idade, eles vão ao templo, eles fazem uma viagem da cidade onde eles estavam e eles vão para o templo, que era em outra cidade. Na verdade, eram 3 dias a pé. Né? A gente reclama da volta de casa, da volta do trabalho para casa, na meia hora no trânsito. Imagina que ia andar 3 dias a pé, carregando menino, família, camelo e uma série de animal e de coisa. Deve ser uma coisa muita gestão e logística para tudo isso, não é? Aí, adivinha o que aconteceu? Na volta, 3 dias depois, cadê Jesus? Maria olha para o lado, está contigo, falou com a prima, falou com todo mundo, disse, o irmão mais velho pegou né? O irmão mais velho não, ele era mais velho, então o irmão mais novo ali, você viu Jesus? Não vi, mãe. Não. E aí? Cadê o menino? José, vamos voltar para lá, né? Não é assim que você faz? Quando você perde uma criança num determinado ponto, você volta para lá de novo e disse, vamos ver se ele não ficou lá. Chegou lá, Jesus estava ensinando. Quando eles se depararam com Jesus, Jesus estava ensinando os mais velhos, tendo uma conversa, né? De frente a frente. Maria indaga Jesus, por que você fez isso? Ele diz, olha, eu nunca saí daqui, o lugar que eu devo estar é aqui. E aí, no capítulo 2 de Lucas, versículos 50 e 51, Maria dá um grande exemplo, ela diz assim, não entenderam, porém, o que ele quis dizer, então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente, sua mãe guardava todas as coisas no coração, guardava todas as coisas, todas as palavras, tudo ela guardava no coração. Às vezes, você não precisa entender o que Deus quer para a tua vida, simplesmente você precisa obedecer e guardar no teu coração. E quando está guardado, uma hora, isso sai. E se for algo bom que está guardado, sai algo bom. A nossa relação com Deus, às vezes, é que nem aquela jovem, e eu trabalhei com muitos jovens há muitos anos atrás, e aquela jovem veio até mim e disse assim, pastor, eu queria casar. Aí eu, legal, a jovem quer casar, que legal. E ela disse assim, eu queria muito conseguir um marido que fosse, e ela fez a lista, temente a Deus, aí tá tirando quase 10, né, tá indo bem, temente a Deus, fiel, se ele é temente a Deus, provavelmente ele vai ser fiel, responsável, trabalhador, você está no nível de exigência top, e amigo. Falei, agora fechou, agora ok. Aí eu perguntei dela, o que você faz aos sábados? Porque os jovens na igreja funcionavam aos sábados, como o Flow aqui funciona aos sábados. Aí eu perguntei, o que você faz aos sábados? Ela disse assim, eu saio com meus amigos para boate, eu vou para noitada, às vezes a gente vai lá e fica se divertindo, ouvindo música. Aí eu fiquei perguntando, e me veio uma pergunta na cabeça, qual a probabilidade dela conseguir alguém nessa lista? Não tem nada, não sou nada contra aí o pessoal que curte uma balada, não é isso. A questão é, qual é a probabilidade dela encontrar essas características numa pessoa que está na boate? Eu não diria 0, porque assim, pela misericórdia de Deus, assim, se for um plano megamente cabuloso, pode ser que esse 0,001 ela dê sorte e encontre, mas é a mesma coisa que jogar na cena, né? Eu disse, olha, acho que você está procurando um lugar errado. Se você quer alguém para curtir, dar só uns beijos, de repente ir para um motel ter uma transa, alguma coisa assim, esse é o local que você vai, porque lá, tanto homem quanto mulher, eles querem isso. Agora, se você quer essas características, meu amigo, você tem que buscar em Deus essa característica. Você está buscando no lugar errado. E onde é que Deus está?
Deus está na sua igreja. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, você está no lugar errado. Você devia estar frequentando lá comigo aos sábados, que ali no meio daquela turma, eu sei que tem alguns nós cegos, alguns caras que não estão, mas a gente está trabalhando para lhes dar uma melhorada. Mas a probabilidade de você encontrar alguém temente a Deus, alguém responsável, fiel e amigo, eu acho que aumenta. Não aumenta a probabilidade? Eu acho que em 50% aumenta. Né? Tem uns 50% que são lobo, né? No meio das ovelhas, né? Mas 50% já é melhor do que 0,001%. Né? Acho que ela ficou triste, nunca mais voltou. E segundo, aplique o que você já sabe sobre Deus. O que eu já sei sobre Deus? Eu não sei nada sobre Deus. Ah, você sabe. Você sabe. O que você tem que fazer é parar de se justificar, parar de procrastinar e simplesmente aplicar aquilo que você já sabe sobre Deus. Certa vez, Jesus se deparou com um homem que estava endemoniado. Jesus pergunta e disse assim, como é teu nome? O demônio fala através daquela pessoa, meu nome é Legião, significa que são milhares de demônios dentro daquela pessoa. Que coisa triste, né? E aí ele disse Legião, aí Jesus disse assim, sai dele agora. Ele não falou em nome de Jesus, mas ele falou, sai, a tua autoridade, basta, né? E aquele homem ficou, sabe, perfeito, são, né? Foi liberado dos demônios, uma paz, uma serenidade, uma saúde física e mental irreconhecível que as pessoas ficaram admiradas. Ele insistiu para seguir com Jesus, para acompanhar Jesus na missão, ali andando de vilarejo em vilarejo. Ele insistiu para seguir Jesus. Jesus disse para ele em Lucas capítulo 8, versículo 39, volte para a sua família e conte a eles. Olha o que Jesus disse, volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o que o homem fez? Ele não somente obedeceu a Deus, a Jesus, para contar para sua família, mas ele foi muito mais além. Ele disse, e o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. O que Jesus tinha feito por ele? Curado. Só isso. Mas só isso, para ele, já era muito. O que Deus fez por você? O que Deus fez pela tua família? O que Deus fez pelas pessoas que você ama? Ele curou alguém? Ele fez alguma coisa? Conte para as pessoas. O medo que você sentia, a frustração, todo aquele sentimento de falta de paz, e quando Jesus resolveu, você ficou tão bem. Conte para sua família, conte para os seus amigos, conte o que Deus fez por você. Você não precisa ser expert na Bíblia, você não precisa saber todos os versículos decorados, você não precisa, o que você precisa fazer é simplesmente contar aquilo que Deus fez por você. Coloca aí no chat agora quem está assistindo a gente, ao vivo, online, o que Deus fez por você? O que Deus fez por você essa semana? Compartilhe como você venceu o medo essa semana. Como Deus te ajudou a vencer o medo essa semana? Como os seus erros e fracassos foram transformados em milagres? Conta isso para as pessoas. Como você foi restaurado e agora você é feliz de verdade? Conta para alguém. Pare de procrastinar com Deus. Fizeram uma pergunta um tempo atrás com um pastor, disse assim, pastor, a gente vai trabalhar no céu? O pastor disse assim, olha, o pastor do sotaque mineiro, que o pessoal já conhece, ele disse assim, olha, se vamos trabalhar no céu, eu não sei, mas preguiçoso não entra, porque a Bíblia diz, preguiçosos não herdarão no reino de Deus. Então, meu irmão, se você quer garantir um lugar no céu, já vai começando a trabalhar, pare de procrastinar, pare de deixar a vontade de Deus de lado e começa a fazer alguma coisa, porque senão o bicho pode pegar e o negócio vai apertar, tá? Se a gente vai trabalhar no céu, eu não sei, mas preguiçoso não entra, né? O cara já faz a pergunta já para, né? Mas eu entendi a pergunta, né? O cara está cansado, né? Ele quer descansar, né? E para a gente terminar, reaqueça a sua vida espiritual. Reaqueça a sua vida espiritual. Eu sei que Jesus disse, eu sei que Deus, Ele revelou em Apocalipse, eu sei que Ele fala que o amor de muitos esfriariam. Mas não aqui nessa igreja. O amor de muitos podem esfriar aí fora, mas aqui a gente vai reaquecer. Ele diz, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apaguem o espírito.
eu vou te dar 2 formas de você reaquecer a sua vida espiritual. Está preparado? Estão preparados aí? O pessoal está em casa? Primeiro, você vai internalizar a voz de Deus dentro de você. Vamos lá? Você vai internalizar a voz de Deus dentro de você. Romanos 10 fala sobre isso. Portanto, a fé vem pelo ouvir. A fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão de parabéns hoje. Por quê? Porque vocês estão internalizando a voz de Deus. Não é a minha voz, é a voz de Deus. Mas para a gente reaquecer essa chama, você vai fazer declarações de vitória baseado naquilo que Deus te revelou. Olha o que o salmista faz. Sou fã de Davi também, o rei Davi. Em Salmo 23, todo mundo conhece, desde pequenininho aprende o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. O que Davi estava fazendo? Ele estava declarando com a sua boca verdades sobre Deus. Isso estava ativando a vida dele. Por isso que o rei Davi foi quem foi. Um cara segundo o coração de Deus. É assim que ele reaquecia a sua fé. Sabe aqueles dias, né? Ai, não dá vontade de nada. É aí que você precisa reaquecer sua fé. Aí vem uma palavra de Deus. Aí você declara, fala, mesmo não querendo. De preferência, fala olhando no espelho. Se quiser fazer isso de uma oração ou de uma reza, vá para frente do espelho e no dia que você estiver bem ruim, você olha para o espelho e diz: o Senhor é o meu pastor, está ouvindo? E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Você fala, você verbaliza. Isso vai ativar a tua mente, a tua fé, vai enriquecer, você vai sair dali querendo conquistar o mundo e vai dizer assim: eu estou passando por essa situação, mas essa situação é tão pequenininha, porque poderoso o meu Deus é, poderoso o seu nome é. E aí você sai nessa vibe, você sai nessa dinâmica, você sai, as pessoas não entendem, as pessoas começam a olhar, mas não estava da agorinha para baixo, mas eu fui ali rapidinho no espelho, né? E né, as mulheres vão dar uma retocada, né? No batom, né? Geralmente, vai dar uma retocada, vai olhar no espelho, aí você já retoca já falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os homens, não ficam de longe não, né? O gel no cabelo, né? Para ver se está tudo certinho, e naquele está ajeitando o cabelo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faça isso oralmente. Você vai ver, a sua fé vai reaquecer. Eu não estou dizendo que você não tem fé. É porque às vezes a gente está com uma fé tão pequenininha, né? Aí Deus vai reaquecer a tua fé. E de uma brasinha, de uma coisa bem pequenininha de fé, vai começar uma chama. Aí Deus começa a se manifestar. E você começa a entender o que Deus quer para a tua vida. Hoje eu queria falar com você sobre como você vai viver o que já foi revelado. Não precisa você ir atrás de novas coisas. Simplesmente basta contar o que Deus fez pela sua vida e viver aquilo que Deus quer para você. Ele já te revelou, Ele já te mostrou. Você só tem que aplicar e fazer. Vamos orar? Eu vou orar por você para que Deus te ajude nessa caminhada. Vamos orar? Obrigado, Pai. Quero te agradecer profundamente, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, que transforma, Senhor Deus, a nossa tristeza em alegria, que o Senhor nos ensina a Tua palavra, ensina a Tua vontade, os Teus caminhos, e eles são maravilhosos, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, te agradeço profundamente, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar nos revelando, Senhor Deus, quem Tu és. Obrigado por tudo. Revela-te agora nesse momento, na vida das pessoas, nos corações, naquelas pessoas que estão fazendo declarações, que estão colocando a sua fé no Senhor, te louvando e te adorando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor. Deus vai fazer a obra. Faz essa oração agora. Aí, faz declarações na tua mente, talvez não verbalmente, mas faz aí na tua mente. Coloca no teu coração. Em teu nome, Senhor. Amém, Senhor.